Você já parou para pensar no que realmente move o mundo dos negócios? Não são apenas produtos, serviços ou tecnologia, são as conexões. São os ecossistemas que se formam quando pessoas, empresas e ideias se encontram e criam algo maior do que a soma das partes. Bem-vindos, então, ao Conexões Prósperas, o podcast que mergulha nesse universo fascinante. Aqui exploramos como as redes de relacionamento, as estratégias colaborativas e as sinergias entre diferentes atores podem transformar mercados, impulsionar inovações e gerar prosperidade real. Eu sou Maria Mercedes, advogada e entusiasta de como as conexões certas podem mudar o jogo. Hoje temos um convidado que é praticamente um arquiteto de ecossistemas. Ele construiu sua carreira conectando setores, liderando equipes e transformando organizações por onde passou. Nosso convidado é Marcelo Gomes Soares. Marcelo é graduado em administração, com ênfase em comércio exterior, pós-graduado em gestão pública e lei de responsabilidade fiscal e atualmente é mestrando em administração pública na rede Profiap. Sua trajetória é marcada por grandes desafios e conquistas. Ele serviu como oficial do Exército Brasileiro, onde desempenhou funções estratégicas no Estado-Maior do 20º Regimento de Cavalaria Blindado, em Campo Grande. Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, desde 2004, ele liderou operações logísticas e administrativas, além de ter sido assessor da reitoria e pró-reitoria de administração. Marcelo também foi reconhecido como administrador emérito do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul e já atuou na gestão do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian pela EBSER. Atualmente, preside o Conselho Regional de Administração, CRA. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Conexões Prósperas. É uma honra tê-lo aqui para compartilhar suas experiências, reflexões sobre como construir ecossistemas prósperos. Marcelo, você como presidente de um conselho de administração, como enxerga as mudanças nos negócios? Qual a maior transformação que você tem observado no ambiente empresarial nos últimos anos? Mercedes, eu acredito que a mudança, a inovação tecnológica, né, ela tem trazido, assim, é o maior pilar nesse sentido de mudança nas empresas. E o que é importante para as empresas hoje é a capacidade delas se adaptar a essas inovações tecnológicas e trazer isso para dentro do seu plano de negócio. E conseguir ofertar serviços, produtos de acordo com essas inovações que vão acontecendo. Sem perder de vista também a questão da sustentabilidade, principalmente no eixo ambiental, que é, sem dúvida alguma, é uma temática também que tem crescido muito, não só no Brasil, como em todos os países. Perfeito. E o mercado consumidor hoje tem exigido isso também, né? Sustentabilidade, tanto nos serviços quanto nos produtos oferecidos, né? Também, com certeza, é um diferencial de mercado. Aquela empresa que consegue se adaptar e consegue demonstrar para o cliente que ela tem essa preocupação, com certeza ela vai ter um diferencial no mercado. Interessante. Vou trazer uns dados para você aqui agora. Uma pesquisa do McKinsey de 2023 diz que 70% das empresas elas não se sentem preparadas para reagir rápido a essas mudanças. Como a gente percebeu muito no período de pandemia de Covid, que muitas empresas não conseguiram acompanhar e fazer essa mudança rapidamente para que ela se mantivesse, inclusive, no mercado, né? E de acordo com uma pesquisa feita pelo Sebrae, 56% do universo de micro e pequenas empresas tem receio de que as mudanças climáticas, por exemplo, afetem os seus negócios. Além disso, quase 20% desses empresários afirmam já terem sido atingidos pelos impactos de acontecimentos como cheias, seca, calor extremo, né, queimadas, por exemplo. Essas mudanças, elas têm exigido novas competências e mentalidades do empresariado, dos líderes. Como você vê o papel do líder hoje frente a esses cenários? Mercedes, eu acho o seguinte, que quando a gente fala que as empresas elas precisam se adaptar nessas inovações, na verdade nós estamos falando dos profissionais que estão lá dentro, das lideranças que estão tocando esse negócio. E óbvio que a gente tem que aprender a ler os cenários, né, para poder antecipar esses acontecimentos. Quem está hoje empreendendo num pequeno negócio tem uma dificuldade um pouco maior de fazer essa leitura, por muitas vezes não ter dentro do seu arcabouço de profissionais alguém que tem essa capacidade. Perfeito. Por isso que eu acho extremamente importante essas empresas buscarem sempre o apoio. Uma orientação. Uma orientação.
o Sebrae, dentro do nosso país, é o órgão perfeito para dar esse tipo de orientação para esses empresários nesse sentido. Então, quanto mais o empresário ele procura ter mais conhecimento com os consultores do Sebrae, participa dos eventos, conhecendo quais são as tendências, o que está acontecendo, eu acho que ele consegue se preparar melhor quando essas... E buscando capacitações, né? Porque o Sebrae também disponibiliza isso para o empresariado, né? Com certeza. É uma forma dele se manter competitivo. Ele precisa aprimorar o seu conhecimento para também se manter competitivo. Perfeito. Muitas empresas, muitas pessoas, na verdade, elas sonham em abrir um negócio. Eu passei por esse processo quando eu montei o meu escritório. Mas nem sempre a gente sabe como começar. Nem sempre. Lógico, o Sebrae, como você mesmo disse, ele é um polo de capacitação e de orientação para o pequeno e microempresário e para o empresariado em geral. Mas, na sua visão, quais são os principais fatores que alguém deve considerar antes de decidir empreender? Olha, primeiro eu acho o seguinte, quando você decide empreender, acho que a gente precisa pensar que empreender na área de serviços é mais simples do que se você for abrir uma empresa para comercializar produtos. Porque quando você fala de serviço, provavelmente você está pensando em alguma coisa que você sabe fazer, que você tem um destaque. Então é mais fácil ir por esse lado. Agora, quando você fala de produto, você precisa conhecer o mercado, você precisa saber quem serão os seus concorrentes naquele mercado, você precisa saber se o seu produto vai ter uma boa aceitação ou não. Para quem tem disponibilidade de recursos, isso na verdade não é nada novo. Quem estuda marketing sempre aprende coisas como essa, mas você fazer uma pesquisa de mercado para entender como é que está o mercado naquele momento em relação a esse produto, o que você vai precisar para efetivamente fazer o seu lançamento, para posicionar a sua marca, etc., é um recurso interessante. É primordial, né? É primordial para começar. Agora, quando você não tem essa disponibilidade, você está procurando empreender, às vezes você, enfim, perdeu o emprego e quer começar um negócio, você consegue, em uma escala menor, fazer essa pesquisa de mercado. Você consegue, por exemplo, vamos fazer uma pequena analogia. Se eu faço bolo de pote, e quero saber se o meu produto vai ter uma boa aceitação, eu posso fazer uma pesquisa com a minha família. Eu posso ofertar esse produto para a minha família para ver, olha, se lá no almoço de domingo, com a avó, com a mãe, a minha sobremesa é a única que sobra, o meu produto não está legal. Agora, se a minha sobremesa é a que acaba primeiro, é um produto que tem boa aceitação. Então, fazendo essa pequena analogia, a gente tem condições de demonstrar para quem vai empreender do que ele precisa fazer primeiro, antes de se jogar no mercado, assim dizendo. E não necessariamente despender tanto investimento pré-projeto, né? Exatamente. Então, são receitas, inclusive, que você está dizendo caseiras, né? Tão simples de serem feitas, que te preparam para você saber aquilo que você vai encontrar quando você, de fato, resolver empreender, né? Infelizmente, essa falta de conhecimento, de preparo, de orientação, faz com que muitas empresas fechem antes dos seus primeiros 5 anos, né? Então, outro dado que a gente pode trazer aqui, que eu acho que é importante para esse podcast. Em 2024, foram fechadas 2.436.190 empresas no Brasil, de acordo com o terceiro boletim do quadrimestral do mapa de empresas do governo federal, né? Esse número representa um aumento de 12% em relação ao ano anterior. O Sebrae estima que 50% das empresas fechem nos primeiros 5 anos de experiência. E o IBGE aponta 60% das empresas não vão sobreviver após 5 anos no Brasil. São dados estarrecedores que te fazem não querer empreender. É um cenário perturbador, né? Demais. Então, se você estivesse começando uma empresa hoje, qual seria seu primeiro passo? Qual a primeira precaução que você tomaria para validar uma ideia de negócio, né? Para garantir que ela seja possível, viável e próspera? Bom, eu acredito que o mais importante é você olhar para o mercado e ver o que já está constituído. Conhecer a sua concorrência, sua futura concorrência. O que é extremamente importante também é você procurar se posicionar, porque muitas vezes você pode começar um negócio num nicho. Eu vou começar um negócio no bairro,
naquela parte da cidade, enfim. Você nichar o seu negócio no primeiro momento. Identificar teu público, né? Exatamente, identificando bem claramente o teu público, para você até, no primeiro momento, não ter uma concorrência tão acirrada. E a partir daí, sim, conforme você for se estabelecendo e crescendo, você adotar novos procedimentos, enfim, procurar investir um pouco mais na divulgação do seu negócio para você definitivamente se estabelecer. Bom, se capacitar sempre, né, Marcelo? E a gente também não pode esquecer que as empresas são formadas por pessoas. Exato. E cada um tem um potencial. A partir do momento que você se capacita, esse seu potencial, logicamente, ele aumenta. E a sua capacidade de conseguir êxito no teu negócio é ainda maior. Muito embora você esteja trabalhando num nicho já saturado, como a gente costuma dizer, né? Então a gente tem que pensar sempre que a gente precisa buscar sempre melhorar naquilo que a gente está fazendo para a gente ter um diferencial nesse mercado competitivo, né? Exatamente. E Mercedes, falando um pouco dos dados que você trouxe, né, das empresas que fecham antes de completar 5 anos de mercado, né, nesse cenário perturbador, eu sou administrador, então eu preciso fazer o marketing da minha profissão, né? Eu até gosto de fazer uma analogia, que é uma coisa bem simples, mas para as pessoas entenderem bem o que a gente pode proporcionar. Toda vez que você tem qualquer problema de saúde, enfim, a sua saúde é um bem maior, né? Então você, obviamente, você vai se preocupar, você vai procurar se tratar com um especialista, né? Enfim, tudo aquilo que ele te recomendar, você vai procurar colocar em prática para você resolver aquele problema de saúde. Nas empresas, isso acaba não acontecendo. Muitos empresários, quando começam a ter algum tipo de dificuldade, ele acha que ele tem a fórmula do sucesso e não precisa de ajuda. Então, é nesse momento que surgem outros profissionais que podem contribuir para ele passar por aquele momento mais desafiador e entregar para ele uma solução que seja mais viável, né? Necessariamente você não precisa ter ninguém na sua folha de pagamento. Você pode contratar uma consultoria básica, simples, aqui e ali, com determinados profissionais. Eu estou elencando agora o profissional de administração que pode te dar essa ajuda para você passar por esse momento mais turbulento, enfim, e solucionar esse seu problema, como se fosse um problema de saúde. E, na verdade mas é um problema de saúde da sua empresa. Perfeito. Resolvendo o problema da saúde da sua empresa, você vai conseguir se manter no mercado. É isso. Ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. E as mudanças têm acontecido muito rápido, né? É difícil você ter tanta informação, dominar todas as informações, todas as respostas possíveis para você conseguir sair do problema sozinho, né? A questão do acesso ao conhecimento, ela é muito vasta hoje. Mas mesmo assim, a gente precisa ter essa noção de que apesar do conhecimento estar disponível, muitas vezes, para você conseguir aplicar corretamente aquilo que está disponível para você, você precisa ter uma mentoria, você precisa ter uma orientação mais profissional. Eu tive um professor na universidade que ele dizia assim, que o bom profissional não é aquele que é especialista em generalidades. Não tem como, você é especialista num ponto. Exato. Que aí você se aprofunda, você domina o conteúdo e você tem condições de estar de fato melhor preparado e melhor atender. Então, ninguém é especialista em generalidades. E a gente acha que a gente é tudo, né? O brasileiro acha que é tudo, é técnico, é médico, é advogado e é administrador. Sabe, Mercedes, uma outra história que eu gosto de contar também, que ajuda a materializar isso, um maestro da orquestra sinfônica, né, ele não toca todos os instrumentos, mas ele entende a melodia. Então ele sabe conduzir a orquestra porque ele tem esse conhecimento, ele entende a melodia. Agora ele não precisa tocar o saxofone, o piano, a bateria, ele não precisa saber tocar todos os instrumentos, ele precisa entender a melodia. Eu acho que o negócio é isso, você precisa entender da sua melodia. Quando você precisar de um profissional que saiba tocar aquele instrumento ou aquele instrumento, você vai lá e contrata. E é esse o papel do líder, né? É esse o papel do líder. Ele saber colocar nos lugares certos, nas posições certas, os seus melhores jogadores, seus melhores profissionais. Exatamente, porque capital humano é tudo, né? É isso. Mas a gente vai falar hoje de comemoração, porque o CFA está comemorando 60 anos, não é isso? E na sua visão, qual tem sido o papel dos conselhos regionais de administração e do próprio Conselho Federal na construção de um ecossistema empresarial ao longo dessas 6 décadas? Olha, a missão institucional do Conselho Federal de Administração e dos seus regionais,
ela está bastante voltada para o desenvolvimento da ciência da administração e para o auxílio ao desenvolvimento do nosso país, né? Então, nesse sentido, os profissionais de administração que adentram ao mercado de trabalho precisam estar preparados para fazer as melhores entregas para a sociedade, né? Perfeito. Então, o Conselho Federal de Administração, junto com os regionais, ele procura estar acompanhando dentro das instituições de ensino superior e tecnológico, fazer esse acompanhamento das diretrizes curriculares para saber se aquilo que a academia está oferecendo para o aluno é justamente aquilo que o mercado está precisando, para a gente casar essa perspectiva, né? De modo que a gente realmente entregue para o mercado profissionais que vão atender aquilo que o mercado está precisando. Para além disso, o Conselho Federal de Administração, ele busca, por meio de parcerias, atender também a sociedade brasileira. Na última semana, o Conselho Federal de Administração assinou um protocolo de intenções, um acordo de cooperação com o Ministério do Empreendedorismo, da micro e pequena empresa, para disponibilizar profissionais de administração para auxiliar o Ministério com as suas políticas públicas de empreendedorismo. Então, os 27 estados, os 26 estados, mais o Distrito Federal, vão ter profissionais disponíveis para atuar nesse segmento da microempresa, da pequena empresa, para, enfim, trazer a sua expertise para dentro dessas empresas para ajudá-las a crescer, a se tornarem prósperas. Enfim, é uma contribuição do sistema CFA para a sociedade, para o desenvolvimento do país. Até para mudar essa estatística de que as empresas fecham nos primeiros 5 anos, porque é muito triste. Exatamente. Você empreender no Brasil hoje é uma guerra. Sim. De fato, é um sonho quase impossível. E a gente está vendo isso pelas estatísticas. Sim. O brasileiro ele tem a vontade de fazer, mas a gente precisa, que bom que o Conselho está tendo essa visão, a gente precisa de orientação. Exato. Não tem como, nesse mundo globalizado hoje, de mudanças tão rápidas, tão radicais, você empreender sem uma ajuda de um especialista, sem o conhecimento. Né? As mudanças acontecem, inclusive, na legislação. Hoje nós estamos tendo uma mudança tributária enorme. Né? A carga tributária nossa ela é muito pesada. E ao que se acena aí, a reforma não veio para melhorar esse cenário. Exatamente. Né? Então, é importante que o empreendedor tenha esse apoio de vocês para que essa estatística seja uma estatística hoje muito melhor, positiva do que a gente tem encontrado ao longo dos anos, porque não é uma situação nova. Isso vem se prolongando ao longo de todos os anos. Mercedes, são questões, às vezes, muito simples de serem resolvidas, mas que precisa de um profissional que esteja atento e que tenha as técnicas adequadas para resolver isso. Às vezes, eu vou empreender, vou montar uma loja, se eu não precificar bem os produtos que estão dentro da minha loja, eu não vendo, ou se eu vender, eu não vou ter o lucro suficiente para me pagar a minha operação. Então, desde a precificação, você falou da questão da reforma tributária. Muitas vezes, eu vou codificar o meu produto e determinado código em que ele se enquadra, eu vou pagar mais imposto. Perfeito. Sendo que eu poderia ter escolhido um outro código em que o meu produto também está enquadrado, mas eu pago menos imposto. É o caso do bombom sonho de valsa, né? Perfeito. Que mudou a qualificação dele para ser o waffle, ou wafer, como a gente fala, e a carga tributária dele diminuiu exponencialmente. Perfeito. Né? Então, trazendo excelente lucro. Exemplo. Muito que bom, que bom. E que bom que vocês estão fazendo isso, porque na minha profissão no direito, eu não tive dentro da escola de direito uma cadeira, por exemplo, de negociação. Que isso faz parte de qualquer negócio. É verdade. Certo? E o direito tem uma área dele que é o direito não contencioso, que a gente chama, né? Que busca resolver as situações sem judicialização. Né? Então, hoje nós falamos dos meios alternativos de resolução de conflito. A mediação, a conciliação. Então, você precisa saber negociar. Exatamente. Só que nós não aprendemos isso na universidade. E aí nós saímos tendo a obrigação de conhecer aquilo que a gente não aprendeu. Perfeito. E isso você leva para a vida de negócios também. Exatamente. Né? Um empresário que não sabe negociar, é difícil ele ir para frente. Porque a gente faz concessões o tempo todo dentro do nosso negócio. Exatamente. Né? Eu também não tive na escola de direito um administrador para dizer o mínimo para mim,
que eu tenha que saber precificar o meu negócio. E para essa precificação, o que entra, né, como despesa fixa, despesa variável, qual é o valor da minha hora trabalhada, né, nada de a tributação que tem que incidir, né, sob pena de eu estar trabalhando para pagar a manutenção do meu escritório e eu mesmo não consigo me manter. Exatamente. Né? Que bom, importante isso mesmo, né? Nós vivemos num mundo globalizado e tecnológico. E a tecnologia hoje, ela veio para ficar, ela é uma realidade, né? Você conviver com a tecnologia é, inclusive, uma necessidade. Sim. Como que você enxerga, na sua visão, existe espaço ainda para novos empreendedores prosperarem, tá? Diante desse cenário já tecnológico e, às vezes, até saturado, né? O quanto de tecnologia a gente precisa para a gente conseguir empreender? Qual a tua visão? Como que você vê hoje o mercado? Interessante a sua pergunta, porque a gente, de alguns anos para cá, a gente vem falando muito sobre inteligência artificial, né? Sim. E uma das questões que são levantadas quando a gente discute a IA é a questão, muitos empregos vão acabar, né, aquelas tarefas repetitivas, etc. A IA como um substituto, como né? um substituto, exatamente. E aí o que vai acontecer com essas pessoas, enfim. E aí vem um outro lado e diz, não, muitos empregos vão acabar, mas muitos outros postos de trabalho vão surgir também. Isso também é uma outra verdade. Mas o que eu acho que a gente precisa ter noção e que a gente vai acabar se deparando é que muitas pessoas que perderem os seus empregos, obviamente não vão conseguir ocupar esses novos postos de trabalho. Justamente por não terem essa facilidade de adaptação com a tecnologia, às vezes uma coisa muito disruptiva, enfim. Mas não só o governo federal, mas os governos estaduais e as próprias prefeituras municipais têm colocado na sua pauta de discussão políticas públicas que incentivem o empreendedorismo. Tanto é que hoje nós temos um ministério para isso, né? Então eu acho que os governos eles estão preocupados com essa questão e de uma forma ou de outra vão acabar criando políticas para facilitar a entrada no mercado de novos empreendedores. Né? Então eu acho que é possível sim, existe espaço, né? Conviver com essa questão da disrupção tecnológica, com essas inovações. O mundo vive em constante e rápida mudança, mas é possível e vai haver espaço, inclusive vai haver políticas públicas para incentivar novos empreendedores a crescerem. Eu concordo com você. Não sei se você sabe, mas a minha tese do mestrado foi em inteligência artificial. É um livro, inclusive, que foi publicado, essa tese foi publicada, Inteligência Artificial no Aprimoramento do Acesso à Justiça, e ali eu defendo a inteligência artificial não como um substituto, mas como uma ferramenta. Sim. Uma ferramenta importante para que a gente possa aprimorar o nosso trabalho, mas, de fato, a inteligência artificial, ela, em algumas situações, ela vai substituir, sim, alguns postos de trabalho. Principalmente aqueles postos onde a tarefa ela é, de fato, repetitiva. Exatamente. Porque a tecnologia ela faz mais rápido, mais barato e melhor. Com certeza. Né? Então, mas, por outro lado, eu entendo que a tecnologia vem para resgatar aquilo que nós somos. Nós não somos máquinas. Exato. E nós temos nos submetidos a esse tipo de emprego, até por uma questão de sobrevivência. E nós estamos esquecendo daquilo que nós temos de melhor, que é você perceber o outro. A máquina ela não faz isso. Exatamente. Tá? O ser humano é o único que consegue, do nada, sair do zero absoluto e transformar coisas maravilhosas. Então, nós estamos perdendo a nossa criatividade, aceitando nos transformar, nos equipararmos à máquina. Então, a inteligência artificial, ela vem aí para dizer assim, olha, você é mais do que isso. Até porque quem te criou é muito melhor do que quem me criou. Exatamente. Né? Quem te criou é perfeito. Então, você pode muito mais do que você está fazendo. Vamos procurar um outro papel, um outro emprego que você possa, de fato, entregar o seu melhor, que não é aqui. Eu acredito nisso. A Revolução Industrial também criou essa celeuma, né, de perdas de postos de trabalho, porque as máquinas substituíram. Mas, naturalmente, a sociedade se acomoda. Isso é histórico. E às vezes, a pessoa nem tem o conhecimento desse talento, né? Perfeito. Que ela tem que estar ali escondido, mas que, em função da necessidade, como você acabou de dizer, vai acabar aflorando. É isso. E aí eu defendo que, mais uma vez, a educação é a saída. Sim.
Porque quando você capacita o homem, como você mostra para ele o seu melhor, ele consegue entregar melhor também à sociedade, você melhora todo esse ecossistema, né? Exatamente. Nossa, Perfeito. legal. Se você tivesse que destacar uma tendência emergente, que pode ser explorada por pequenos e médios empresários, né, qual seria? E como eles podem se preparar para surfar nessa nova onda que está vindo de tecnologia? Olha, uma tendência, né? Eu acho que se a gente falar de tendência, eu falo muito mais, eu busco compreender muito mais as questões de tendência relativas à gestão, que estão mais afetas à minha profissão, né? Mas eu acho o seguinte, que, lógico, quando você fala de inovação tecnológica, você precisa estar antenado com aquilo que está acontecendo. Então, mesmo que você não queira se aprofundar com as inovações que estão surgindo, você precisa pelo menos conhecer, né? Ter uma interação, né? É obrigatório. É obrigatório. E nós já falamos aqui também, uma outra tendência mundial é a questão da sustentabilidade. Perfeito. Então eu acho que esses dois eixos são extremamente importantes, a inovação tecnológica e a sustentabilidade. Se você conseguir unir esses dois eixos dentro do seu negócio, você vai sair na frente. Marcelo, recentemente você apresentou no primeiro fórum de presidentes dos conselhos regionais, lá em Brasília, o tema falando sobre a proteção de dados, que foi uma consultoria que foi desenvolvida dentro do CRA-MS com a empresa Almo. Como que foi para você essa experiência? O que você conseguiu detectar de mudança, né, na rotina do CRA? Mercedes, primeiro eu acho que é importante contextualizar que nós, como profissionais de administração, quando surgiu essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tentou, na verdade, fazer essa implementação sozinhos. Isso é uma verdade. Mas a gente acabou patinando, um pouquinho ali, um pouquinho ali, até porque quando a gente fala de implementar uma mudança, a gente acaba sendo engolido pela rotina. Sim. Você precisa, de alguma forma, dentro do seu expediente, não, hoje eu vou trabalhar com isso. Se dedicar àquilo. Né? Que é uma inovação que eu preciso fazer, uma implementação. E quer queira, não, isso acaba levando um certo tempo. E aí a gente percebeu, Marcelo, não está dando certo. A gente não está evoluindo da forma que a gente gostaria de evoluir para fazer essa entrega. Foi aí que nós tomamos a decisão de procurar uma consultoria, de procurar uma empresa especializada nessa questão da implementação da LGPD. E encontramos a Almo, né, no mercado e fizemos um contato, fizemos uma pesquisa de mercado. A Almo foi a empresa que apresentou uma proposta mais vantajosa, de acordo, aliás, uma proposta bem detalhada em termos daquilo que a gente estava procurando, né, de objetivos. E a gente fez essa implementação, fez essa adequação, né, do CRA-MS à LGPD, e foi um processo muito exitoso, né, porque envolveu não só os colaboradores da instituição, envolveu também os conselheiros da alta gestão, exatamente. Isso. E o resultado foi excelente. E aí eu senti essa necessidade de dividir com meus pares essa experiência, porque embora dentro do sistema nós somos 27 regionais, e existem, óbvio, regionais muito maiores que Mato Grosso do Sul, muito mais recursos, etc, etc. Mas mesmo assim eu preciso divulgar isso para os meus pares, porque foi uma experiência muito exitosa e pode ser que algum deles ainda esteja patinando como nós estávamos no passado. Fiz essa apresentação no primeiro Fórum de Presidentes de 2025 e foi um sucesso, não só junto aos regionais que têm uma similaridade com o Mato Grosso do Sul, mas junto aos grandes regionais também. São Paulo foi um regional que ficou maravilhado com a nossa experiência, e o presidente de São Paulo, o presidente Whittaker, foi o primeiro: Marcelo, eu preciso conhecer mais, me aprofundar, como é que foi essa experiência de vocês, conhecer essa empresa, porque eu estou passando pela mesma experiência que você. Eu já estou há algum tempo tentando fazer essa implementação e ainda estou patinando. Então é aquilo que às vezes a gente tem aquele ditado, né, que fala que casa de ferreiro, espeto de pau. Então, é isso. Né? Mas eu costumo dizer que o gestor, quando ele perceber que mais do que uma situação mandatória, né, você promover
A conformidade com a Lei de Proteção de Dados, ela é mais do que você aplicar e reconhecer a importância da lei no seu dia a dia, mas ela é uma importante ferramenta de gestão. Exatamente. Porque ela organiza processos. Exato. Você consegue ter uma visão mais ampla do negócio, dos gaps, aonde que você precisa melhorar. Então, quando a gente tem essa visão, você deixa de ver o lado ruim de você ser obrigado, né, a se adequar. Ela é, de fato, uma ferramenta importante de melhoria do próprio negócio. Você tem toda a razão. Muitas vezes a gente assim, costuma dizer, não, eu tenho os meus processos mapeados. Mas quando você olha especificamente para essa questão do tratamento do dado, Perfeito. onde é que ele entra, para onde ele vai, onde acaba, se acaba. Nossa, isso é um outro universo. E assim, é mais do que mapear, né? É você melhorar o processo, porque você pode melhorar o processo. Com certeza. Né? Com certeza. Você, às vezes, acredita que você não está tratando dados, quando está. Você acha, por exemplo, que a menina da recepção, ela não faz tratamento de dados. Ela faz. A partir do momento que ela recebe, por exemplo, um currículo para entregar para o setor responsável, ela já teve acesso a dados. Então, ela também precisa estar capacitada com o olhar, com a visão da legislação. Perfeito. É justamente esse olhar que nós, dentro de casa, não tínhamos. E é difícil destacar uma pessoa só para fazer isso, muito né? Difícil, muito difícil. É um custo também que o conselho também não pode arcar com isso. Exato. Né? E a partir da consultoria, isso tudo esclareceu e foi uma experiência realmente muito exitosa. Marcelo, muito obrigada por você ter participado do Conexões Prósperas. Para mim foi uma honra e um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. Gostaria de deixar um grande abraço aí para toda a audiência do podcast. E estou à disposição, o nosso conselho também está à disposição. Quando quiser conversar sobre administração, estamos por aqui. Obrigada, Marcelo.